Eu tenho histórias de eu indo buscar o prefeito de São Paulo na porta do shopping e passando embaixo da perna, juro por tudo que é mais sagrado, embaixo da perna das pessoas. Bom, desde que eu comecei na internet, em 2010 mais ou menos, as pessoas pedem, vocês pedem, que eu conte um pouco sobre a minha trajetória profissional. Como que eu decidi minha profissão, quando, quais foram as empresas que eu trabalhei e também como que eu entrei no mercado editorial, o que que eu fiz e o que que eu faço no mercado editorial, no mercado de livros brasileiros, como que eu comecei no Valer um Livro e assim vai. Então, finalmente esse vídeo vai rolar, eu vou contar rapidamente a minha trajetória profissional para vocês, que envolvem grandes empresas como MTV, Google, né, dentro do YouTube Space, do YouTube Brasil, e o meu trabalho hoje, grandes editoras também que eu já trabalhei ao longo da minha carreira, e também contar com isso vai adentrar na história do Valer um Livro. E talvez eu possa ajudar você aí que está em casa e que quer entrar nesse mercado e não sabe nem por onde começar, tá? Então, passando com a minha carteirinha de trabalho, assim, o que acontece? Eu saí de casa muito cedo, eu saí de casa com 15 anos de idade, né? Eu fui expulsa de casa e aí eu fui morar com o meu pai aqui em São Paulo. Qual que foi o problema, né? Vou falar bem rápido. Meu pai era um cara viciado em drogas, então acabou que eu tive que arranjar emprego, né? Assim, eu não tinha nenhuma outra condição de fazer, de gerir a minha vida e de sobreviver se eu não arranjasse um emprego para me sustentar, né? E aí, nesse ínterim, eu já trabalhava na internet, eu já fazia algumas coisas na internet. Por quê? Porque eu comecei a ter um blog da vocalista Evanescence, sobre a vocalista Evanescence, aprendi HTML, aprendi a fazer Flash, aprendi uma série de coisas e desde pequena eu já sabia que eu queria ser jornalista. Eu devo ter escolhido o jornalismo, ou como diz um amigo meu, né, eu sou comunicóloga, né? Então eu decidi trabalhar com isso muito cedo. Eu devia ter uns 8, 9 anos no máximo, assim. E aí eu já fazia isso, e aí eu fui convidada para fazer parte de um site, do site oficial da Emily no Brasil. Então, nessa época, eu já fazia as minhas coisinhas ali na internet e já manjava bastante. O primeiro emprego que eu arranjei na vida real, o CLT, né, ou seja, na carteira de trabalho, foi numa imobiliária. Eu era o que a gente chamava de office girl, sabe? E aí eu fui vender batom na rua. Como que consistia essa coisa de vender batom na rua? Por que eu vou contar sobre essa história do batom na rua? Porque mudou absolutamente a minha carreira essa época que eu fiquei vendendo batom. Eu achei essa vaga num poste aqui na República, no centro de São Paulo, que pra quem não conhece, o centro de São Paulo é República, Barão de Tapetininga, né? É o nome da rua. Tem várias propostas de emprego, aí você deixa seu currículo lá e tal. E aí tinha essa proposta de que era, você saía de lá às 8 da manhã, 7 da manhã, com uma mochila cheia de kit de batom. Eram 12 batons, que eram um gloss embaixo e um batonzinho em cima. Eu tenho um desses batons até hoje. E aí você ia para um lugar que eles mandavam, pegava um ônibus, ia para um lugar no Cafundó do Judas, em São Paulo, e aí você tinha que vender aquele kit por R$ 120 para donas de salão de cabeleireiro, porque aí elas revenderiam cada um daqueles batons por um preço, acho que era R$ 20 na época. E aí, enfim, assim que você conseguia dinheiro e não tinha um salário, você ganhava uma porcentagem do quanto de kit que você vendia. Então, se eu saísse e não vendesse nada, eu não ganhava nada naquele dia. Isso fez com que a minha capacidade de comunicação e de, sabe, me colocar ali no meio da galera ajudasse, sabe, assim, aumentasse bastante. Porque eu ficava o dia inteiro andando com um mochilão e entrando em salão por salão e fazendo, tentando vender aquele kit, que era um kit muito caro pra época, né? Até que eu entrei em um salão de cabeleireiro e tinha uma mulher fazendo. E aí ela perguntou se ela podia comprar o kit fazendo cabelo. Ela perguntou se ela podia comprar o kit de batom, eu disse que não. Mas aí eu já virei pra cabeleireira e disse: aí, ó, tá vendo? Você já tem uma cliente. Se você comprar esse kit, você já vai poder vender pra um batom já tá vendido aqui.
E aí, essa mulher que tava fazendo, chamava Cristina, lembro o nome dela até hoje, ela falou, você toparia trabalhar comigo? Eu trabalho aqui na frente, meu marido tem um consultório médico, ele é cardiologista, e eu tô criando um sistema de saúde e tudo mais, e eu preciso de alguém que seja bom em comunicação para falar com os clientes. E aí eu topei. De lá, eu acho que nessa onda dos meus textos na internet, eu passei num negócio que chama Tudo de Blog, que era um projeto da Capricho, que chamava pessoas de vários lugares do Brasil, meninas de vários lugares do Brasil, para escrever textos para o blog da Capricho e para a revista. Então, em 2009, eu comecei a trabalhar, fiquei um ano trabalhando na Capricho e escrevendo meus textos. Então, eu tenho textos publicados na Capricho desde aquela época. Foi também uma grande experiência, assim, as meninas eram muito legais, a troca de comunicação era por e-mail e tudo mais. Quando eu ainda estava no Tudo de Blog e ainda estava lá nesse consultório médico, né? E nessa época eu estava fazendo o segundo ou terceiro colegial, acho que era o terceiro colegial, e fazia um cursinho popular aos finais de semana. Eram 12 horas de cursinho popular aos sábados, né? Então eu ia pro consultório de manhã, né? Às 7 horas da manhã eu tinha que estar lá. Eu saía de lá, que era longe, a Beça era na Sapopemba, e aí eu ia até a Liberdade, que era onde eu morava e fazia escola à noite. De sábado eu fazia 12 horas de cursinho para vestibular, aos domingos eu estudava de manhã e à noite escrevia meus textos. Passou um tempinho, acho que 3, 4 meses, eu recebi um telefonema da editora Abril, de alguém da editora Abril, me chamando para um processo seletivo. E aí eu fiquei, porque na época, gente, a editora Abril era o maior conglomerado, né? Era a Globo dos jornalistas, assim. Todo mundo queria trabalhar na editora Abril. E aí eu fui falar com o meu chefe, com a minha chefe, que tinha feito a entrevista comigo, e falei, olha, eu vou fazer, porque é meu sonho, né? É meu sonho, eu quero fazer jornalismo. Eu tô fazendo cursinho pra isso. E aí eu fui fazer, e eu descobri na entrevista, eu fiz 2 entrevistas, e na segunda entrevista eu descobri que, na verdade, não era editora Abril, era Abril Radiodifusão, porque a Abril tinha comprado naquele ano, isso foi 2009, tinha comprado a MTV. Aí eu não quis, passei no processo, fui chamada para trabalhar como aprendiz de produção na MTV. Achei que não ia, porque eram R$ 400 o salário e eu ganhava 700, que era, assim, cravadinho no meu aluguel, na minha alimentação e tudo que eu fazia. E aí receber R$ 400 ia ser muito difícil pra mim, não pagava nem meu aluguel. E aí eu falei que não ia. E o meu chefe falou, você vai, essa é uma oportunidade pra você, e não me interessa, você vai, se der errado, você volta pra cá. Ele foi um anjo na minha vida, esse cara, chamado Dr. Paulo. E aí eu fui pra MTV e comecei a trabalhar lá na MTV e não preciso dizer que, enfim, me apaixonei por aquele lugar era minha cara. E eu tinha, então, 15 anos, ia fazer 16, eu entrei eu entrei no dia 2 de junho de 2009 na MTV. E eu ia fazer 16 anos no dia 9 de junho, né? Mas, enfim, eu entrei na MTV, comecei a trabalhar como produção e foi muito legal, foi uma puta de uma experiência. Nesse meio tempo, eu fiquei um ano lá, né? Fiz o curso, porque a MTV pagava um curso pra gente no Senac, e eu trabalhava com produção e a minha chefe gostava muito de mim, e modéstia à parte, assim, eu trabalhava muito bem. Eu aprendi a duras penas ali aquele trabalho e trabalhava com todos os programas da casa, porque eu ficava no andar da diretoria de produção. Eu era aprendiz dos diretores de produção. Então acabava que todos os programas tinham que passar por mim, assim, né? Por mim, pela minha chefe e por consequência por mim. Enquanto eu estava trabalhando lá, na verdade, aí tem um ponto relevante, em 2010, antes de acabar meu contrato, tinha aquele comercial, desliga a TV e vai ler um livro. Desliga a televisão e vai ler um livro. E aí eu cheguei no meu chefe e falei pra ele, olha, no meu diretor, né, que era o Adilson Toquita, e falei, cara, eu tenho uma ideia, eu acho que a gente fica muito tempo com esse comercial aí com a tela preta dizendo desliga a TV e vai ler um livro, e eu quero fazer um blog dentro do portal MTV, que já é a minha experiência, indicando leituras. O que você acha? E aí eles piraram na ideia daquela criança falando sobre literatura, e aí então criei o Valer um Livro. Na época que o Valer um Livro era só um blog, então era só
texto. Saí da MTV em junho de 2010, um ano de contrato, com a promessa de que, olha, agora não tem vaga, mas assim que tiver a gente te chama. E aí, eu queria... Só que o blog continuou existindo. Então, eu comecei a querer profissionalizar o blog, né? E aí, eu comecei a ir em lançamentos. Foi aí que eu comecei, de fato, o meu contato com o mercado editorial. Para muito, assim, como profissional, né? Que eu ia lá pra cobrir os eventos, as coisas. Eu ia na caruda mesmo, gente, porque é isso que faz a gente conseguir a oportunidade. Tem que ser cara de pau. E por isso que eu quis contar a experiência do batom, porque foi o batom que me fez isso, entendeu? Foi vender batom na rua que me fez ser cara de pau. Então eu via no R7, eu via no UOL, eu via em algum lugar, vai ter o lançamento do livro tal. Aí eu ia lá, mandava um e-mail, falava, oi, tudo bem? Eu sou do Valer um Livro, da MTV, e eu quero muito falar com vocês. E nesse meio tempo, também mandava e-mail para as editoras e falava, oi, tudo bem? Eu sou a Tati, do Valer um Livro, da MTV. Se vocês tiverem alguma coisa que vocês acham que combina comigo, pode mandar. E também, né, fazer as parcerias literárias. Ou então eu vi o lançamento e falava, putz, eu quero esse livro, você pode me mandar para eu ler e fazer um texto no blog? O blog tinha bastante acesso, isso também facilitava. E tava nessa grande casa, né, que era a MTV. Que na época, assim, era a antiga MTV, né, que era... todo mundo assistia a MTV. E entrava lá no site. Pois bem, eu também comecei a trabalhar em outros blogs que me convidavam, mas nada assim, fora do comum. Mas comecei a entrar de verdade e os youtubers começaram a fazer sucesso, os booktubers. E aí eu falava, cara, mas eu não sei se eu quero vídeo ainda, não sei se eu tô preparada pra isso. Então eu comecei a chamar booktubers, eu via o canal deles, e foi assim que eu conheci o Cabine Literária, que era um dos maiores canais na época de literatura. Mandei um e-mail pra eles e falei, oi, eu tenho um blog e eu tenho uma proposta pra vocês. Ah, tá bom. Aí qual que é a proposta? Sentamos, nos conhecemos pessoalmente, numa palestra depois, e aí eu falei, pra falar sobre blogs literários e tal, e eu falei, olha, vocês pretendem ter blog? Não, não pretendemos. Então vamos fazer o seguinte, e se a gente fizer uma parceria? Todos os textos eu escrevo, e tudo que for de vídeo eu encaminho pra vocês. Pode ser? Pode ser. E aí começou a rolar essa parceria. Então tem vídeo do Cabine Literária, que tá no ar até hoje, que eles falam no final, se você quer ver o texto sobre esse vídeo, não sei o quê, se você quer ver um texto sobre outros livros, acesse valerumlivro.mtv.ol.com.br, né? Acesse Valer um Livro MTV se você quiser mais informações sobre literatura. Os links estarão na descrição. Até a próxima! Então foi muito legal essa experiência. Nesse meio tempo também, eles acabaram decidindo, o Danilo, que era o dono do canal, decidiu que ia fazer um site. E aí ele falou, cara, não compensa mais eu ter um blog, né, a gente tem essa parceria, mas eu queria que você fizesse os vídeos pra gente também, que você entrasse pra fazer vídeo. Eu falei, de jeito nenhum, obrigada, foi ótimo. Aí eu chamei o Bubarim, que na época não era Bubarim, na época era o Bruno Miranda, do Minha Estante, ele tinha um canal de literatura. E aí também tem vários vídeos tinha vários vídeos do Minha Estante, mas não estão mais no ar, que ele falava no final, se você quer ver um texto sobre esse livro, acesse Valer um Livro, né? E assim ia também. Aí eu entrei para fazer um blog de uma empresa, né? Uma empresa me contratou para fazer o blog e a intranet, que é um sistema interno que algumas empresas usam. Quando eu estava lá, eu recebi uma ligação falando que tinha rolado uma vaga da MTV, que eles queriam que eu fosse lá. Voltei pra MTV. Isso, se eu não estou enganada, foi em 2011, 2012. Foi pouquíssimo tempo, assim. Pra mim foi uma eternidade, mas foi pouquíssimo tempo. Voltei pra MTV, né? Só que aí era ainda em produção, mas era pra controlar as finanças, organizar as finanças de produção. Mas também foi muito legal. Eu tive muitos contatos na MTV, sabe? E o blog, gente, rolando ainda. Aí, o que aconteceu? Uma editora, que eu tinha parceria com o blog, me chamou pra ir fazer uma entrevista. Porque tava rolando uma vaga pra mexer com redes sociais e essa editora era a Universo dos Livros. Fui fazer a entrevista e aí eu fiquei muito em dúvida, porque eu passei na entrevista e eu falei, e aí, sabe? Eu tô na MTV, que eu quis voltar, acabei de voltar, né? Tô tendo uma puta experiência.
Mas eu quero trabalhar no mercado editorial, né? Eu quero ter essa experiência também. O que que eu faço? E na época tava rolando um monte de demissão em massa, assim, porque a MTV tava falindo, né? Era o começo, né, da história da MTV falir, e depois de fato faliu, né? Eu agradeci por ter saído, inclusive. Acabei topando, fui para o universo dos livros. No universo dos livros, o que eu fazia? Eu era responsável por todo o marketing digital. Na época, a gente chamava isso de ponte de relacionamento. Essa ponte de relacionamento eram todas as redes sociais da editora, todas sem exceção, e também os eventos digitais e todo o contato com os blogs literários, com os booktubers, com todo mundo. E aí, todo livro que era lançado, eu sentava com a minha equipe editorial para fazer a estratégia de marketing. E era uma editora pequena, apesar de que ganhava muita grana, era uma editora pequena. Então, eu fazia toda a estratégia de marketing, tanto offline quanto digital, no final das contas, sabe? Se a gente ia colocar no ponto de venda, se a gente ia colocar na vitrine ou na Bienal, se a gente fosse colocar lá, por exemplo, um cartazinho de alguém, era eu que fazia e que organizava. Nessa época do universo dos livros, eles tinham uma série que... Tinham não, ainda tem, né? Que chama Irmandade da Adaga Negra. Essa série era muito famosa, era uma série erótica com vampiros. E tinha uma comunidade de fãs que era muito, muito ativa, né? De pessoas ao redor do Brasil, assim, e por que não do mundo. E elas faziam um puta trabalho de comunicação, de marketing pra gente, assim, no boca a boca, faziam vender. Então toda a Bienal que rolava era impressionante, assim. As fãs da Irmandade iam até o stand e vendiam o livro pra galera, assim, tipo, chegava alguém no stand e aí falava, olha, isso daqui, esse livro é muito bom, não sei o quê. Era uma loucura, era uma loucura. E aí eu tive uma ideia de fazer o que eu sinceramente acho que foi o primeiro evento com blogs literários que a internet já fez, assim, né? Que alguma editora já fez. Porque na época, gente, ainda existe essa rixa, mas existia muito essa rixa porque, assim, as editoras queriam falar só com os jornais, com a televisão, né? O marketing era isso. E aí, de repente, surgia essa garotada, essa galera do nada, que não tinha nenhuma... a maioria não tinha nem informação a ver com isso, né? E aí rolava um preconceito. E aí eu pensei, não, gente, a gente tá perdendo uma puta oportunidade. E aí eu organizei o que a gente chamou de Yandê. Foi um evento que o gasto da editora foi tipo com bottom, foi muito pequeno o gasto, e os próprios fãs fizeram assim, e nas livrarias, e em cada livraria, nesse evento simultâneo, tinha, sei lá, 200, 300, 400 pessoas. Era uma coisa assustadora. E aí, a partir desse evento, que outras editoras começaram a olhar para aquilo e ver que tinha porquê. E aí, o que eu fazia? Eu trocava, assim, eu brigava porque se algum fã não gostava da capa do livro, eu falava, gente, é a comunidade digital que vai comandar essa parada, sabe? Muito legal isso, porque também como eu cresci nesse ambiente de internet, e na MTV também, que era um público muito jovem, alguma coisa me cutucava que aquilo era o futuro, sabe? Que aquilo ia acontecer. Então eu fiz a editora e várias pessoas do mercado começarem a se movimentar e entender. De repente, em uma das bienais, porque que acontece? Em uma bienal, estava eu lá trabalhando e a gente foi lançar um livro do Chaves. E aí, nesse livro do Chaves que a gente foi lançar, a gente não tinha uma estratégia efetiva de marketing, porque o Bolanhos, que era o Chaves, estava muito doente, estava prestes a morrer. Então, não tinha condições nenhuma dele vir para o Brasil, de fazer alguma coisa, né? E era um livro autorizado pela Televisa, que era a dona do Chaves lá no México, né? E aí também tinha uma treta do Chaves, porque a gente não podia chamar os atores que estavam na ativa na época, que era o Kiko, né, o que fazia o Kiko, que era o Carlos, nem a Chiquinha, porque ambos eram brigados com o Bolanhos e com a família dele. E aí a única pessoa que deu para trazer, que era bem ativa, era o Edgar Vivar, que era o Senhor Barriga. Então, eu trouxe o Edgar Vivar para o Brasil, eu contatei o Edgar Vivar, fui atrás, FBI, detetive, e aí trouxe esse homem para o Brasil e fiz ele estar na Bienal durante 2 dias. Foi uma coisa assustadora na minha carreira profissional, assim, porque
facilmente 5.000 pessoas no stand, assim, uma coisa assustadora. E concomitante a isso, a gente tinha lançado o livro do Marcos, do Palmeiras. E tinha dado um monte de chabu, porque a torcida organizada vinha, e aí tinha treta na livraria, quebravam as coisas. O Marcos, que era um ídolo de vários times, não era só do Palmeiras. Então, assim, e eu que estava organizando todo esse marketing, para que também não ficasse muito ruim para a editora, toda a desorganização que acabava rolando, porque tinha muita gente, e eu confesso que, assim, ninguém esperava. Ninguém esperava, sabe? Eu tenho histórias do lançamento do Marcos, por exemplo, de eu indo buscar o prefeito de São Paulo na porta do shopping e passando embaixo da perna, juro por tudo que é mais sagrado, embaixo da perna das pessoas para conseguir passar. Enfim, aí por conta de todo esse rolê, assim, que foi de muito, muito sucesso. Eu lembro que a Bienal sempre era, tipo, o limite era pagável, assim, pagava o investimento que teve, porque para você ter stand, etc., era muito, muito dinheiro, né? E aí, a Universo foi uma das únicas editoras na época que, além de se pagar, teve um lucro, sabe? Porque também eu fiz os encontros de blogs literários. Por conta desse sucesso, algumas editoras vieram me fazer algumas propostas de trabalho para eu sair da Universo e ir trabalhar lá. Entre elas veio a editora Leia, que tinha sido, não sei até hoje porquê, a editora que eu queria trabalhar. E aí, só que para trabalhar na editora Leia era como assessora de imprensa, ou seja, para falar com os jornalistas, a galera da TV e mandar os livros e tal. Quando eu entrei na Leia, eles não tinham nada de parceria, não tinham nada... Tinha um ou outro blog literário que tinha um contato com a assessora de imprensa e que aí acabou ficando comigo e eu comecei a aumentar esse leque, aumentar esse leque, aumentar esse leque. De repente foi um sucesso tão grande que o Pascoal, que era o diretor, né, o presidente da Leia Brasil, chegou, diretor editorial, ele virou e falou, olha, vamos fazer isso acontecer. A partir de agora você deixa a imprensa de comunicação, né, que era como chamava na época, com a DEA e você fica com a digital. Então eu voltei a fazer o que eu fazia no Universo, mas dessa vez na Leia. E a Leia não tinha nenhuma rede social. Tinha no Facebook um perfil tipo de ser humano, sabe? E que postava só nos aniversários do George Martin, porque a Leia Brasil publicava, né? Game of Thrones, publicava umas coisas que faziam muito sucesso, Crônicas de Gelo e Fogo. E aí, dali, gente, foi ao infinito e além. Eu comecei a ter ainda mais contato com outras editoras, comecei a ficar amiga, porque, assim, Bienal é isso, você conviveu com todas as editoras. Aí tinha outros eventos que eu ainda estava cobrindo lá pro Valer um Livro. E aí, nessa época eu descambei, eu falei, quer saber? Eu vou fazer vídeo sim. Aí eu entrei no Cabine, comecei a fazer vídeo pro Cabine, que fazia muito sucesso, era toda segunda-feira. Oi pessoal do Cabine Literária, tudo bem? Eu sou a Tati Leite do Valer um Livro e eu vim contar duas novidades pra vocês. A primeira é que a partir de agora eu vou ter um blog dentro do Cabine. Yeah! A segunda novidade tem a ver com esse vídeo. A partir de agora eu vou começar a gravar indicações literárias que tenham alguma coisa a ver com uma grande notícia das últimas semanas. Foi muito legal, foi uma época maravilhosa, eu trabalhando na Leia, eu comecei a fazer freela de leitura crítica, que é basicamente quando a editora ou o autor te contrata para você ler o livro dele antes de ser lançado, para ver se não tem nenhum erro de continuidade, se não tem nenhum problema LGBT-fóbico, por exemplo, né? Alguma coisa estranha e tal. Então eu comecei a fazer isso para a Leia, para a equipe editorial, e também comecei a fazer isso para outras editoras. E aí, gente, foi aí que, sei lá, descambou, assim, o Cabine me ajudou a crescer bastante, e eu tinha sempre essa ideia de ser cara de pau, por causa lá das vendas dos batons, né? Que aí eu também comecei a contatar pessoas que eram muito famosas na época, e que não tinham nenhum contato com literatura, com livros, e aí eu mandava livros da Leia, e também oferecia algum tipo de parceria com o Cabine.
o que foi muito doido, porque o Cabine Literária foi o primeiro canal a fazer collabs com youtubers gigantes. Então a gente tinha, que na época eram pessoas muito famosas, uma galera muito famosinha, e entre elas estava a Giovanna Ferrarese, que na época tinha um blog na Capricho. Giovanna estava começando com um canal, e aí eu sugeri que, como o público dela era muito jovem, a outra apresentadora lá, uma das integrantes do Cabine Literária, podia fazer vídeos para a Giovanna e sobre literatura jovem. Ela topou, só que aí deu um chabu porque o dono do Cabine achou que não era bom, que não ia funcionar, que ia ser sair do Cabine, etc. Não autorizou, e eu falei, bom, você não autoriza, mas então eu vou. E aí eu comecei a fazer vídeos para a Giovanna Ferrarese. Esses vídeos estão no ar até hoje. Aí, ou seja, eu comecei a acender bastante também, ainda mais, o meu escopo de trabalho. Também comecei a fazer parcerias com outros canais para projetos especiais. E nessa época eu tava assim, ó, com jornalismo aflorado, já tinha, se não tinha me formado, estava em vias de me formar em jornalismo, né? E aí, que eu também tenho essa coisa da universidade, um dia eu vou fazer um vídeo só sobre isso. E aí eu resolvi que eu ia tentar escrever para vários lugares. Então eu escrevia para Trip, para revista TPM, um ou outro texto para Capricho, para as revistas da Livraria Cultura e da Saraiva. Aí da Livraria Saraiva eu fazia o Saraiva Conteúdo. Então eu adentrava cada vez mais no mercado editorial para entrevistar pessoas que eu nunca conseguiria por outros meios, né? E os próprios autores da Leia, que eu acabei tendo contato, e com outras pessoas que eu fui fazendo amizade. Quando eu vi, eu tava no YouTube. Porque que acontece? Eu soube, por uns amigos meus, que ia abrir o YouTube Space São Paulo, que era um lugar que tinha cenários, tinha cursos, etc., aqui em São Paulo, que pertencia ao Google e, portanto, ao YouTube, né? Porque o Google tinha comprado a rede social YouTube. E aí eu fui, levei o Cabine pra gravar, temos uns vídeos gravados, aliás, a gente gravou vários vídeos, e aí nessa época que eu comecei a gravar lá, eu fiquei enchendo o saco. Todo mundo que eu via que era do Google, eu falava, se tiver vaga, eu quero. Ó, não tem vaga. Aí tinha alguns cursos, eu fiz todos os cursos. Eram, sei lá, 15 cursos, eu fiz 15 cursos, os 15, e além dos 15, alguns eu fiz mais do que uma vez. E eu ia gravar toda semana. E aí eu fiquei, aí por força do ódio, eu acho, uma hora eles falaram, ó, vai abrir uma vaga, quer fazer entrevista? Aí eu fiz 8 entrevistas e entrei pro Google. E aí lá eu eu era responsável, porque o YouTube tem 3 pilares, o Learn, Connect and Create, né? E aí eu era o pilar do Learn, eu era o pilar de educação, então todos os workshops, toda a agenda, toda a comunicação com os criadores de conteúdo, eu que fazia. Aí tinha mais uma pessoa que era responsável pelos eventos, e que depois eu acabei, como era uma equipe muito pequena, nós éramos em 5 pessoas só, e só 3 ficavam lá todos os dias. Então acabava também que eu acabei ajudando nos eventos, de levar os criadores de conteúdo para fazer os eventos lá e tudo mais. E aí nessa época conheci muito mais gente, assim, fiz amizade com gente muito incrível, que eu tenho amizade até hoje, outros acabei perdendo com o tempo, e o Cabine crescendo, crescendo, crescendo. Eu saí da Leia para ir trabalhar no YouTube, claro, né, porque enfim, e na verdade na Leia rolou uma puta treta, porque trocaram a diretoria, e enfim, foi assim que eu entrei no YouTube, e de lá comecei a fazer vários freelas para as editoras. Aí então eu nunca mais fui CLT de nenhuma editora. Do YouTube Space, eles estavam com planos de ir pro Rio de Janeiro, e aí eu no começo tava envolvida, e aí eu falei, cara, não vou pro Rio, e eu também tava com a minha saúde mental, assim, no pé, achei que não ia dar conta, e aí eu pedi demissão do YouTube, e até hoje eu escuto, por que você pediu demissão da melhor empresa do mundo? Mas foi ótimo pra mim, assim, me tirou um enorme peso das costas. E de lá, eu trabalhei 3 anos e meio, eu acho, lá, eu fui para uma agência e para trabalhar com conteúdo. E aí, para trabalhar com conteúdo nessa agência, com conteúdo digital, também sendo essa ponte de relacionamento entre os criadores de conteúdo e a agência. Além disso, eu também fazia freela para algumas editoras
pra lançar... olha, preciso de um livro, quero um livro sobre dinossauros. Tem algum criador de conteúdo que você pode indicar? Aí eu ia lá e falava com algum criador de conteúdo e indicava. Aí eu saí do Cabine, fui saída do Cabine Literária, e no que eu fui saída eu criei junto com o Guto o Valer um Livro canal. E nesse ínterim, o Valer um Livro começou a existir em agosto de 2017, eu acho, 2016, sei lá, e fazendo esses freelas na agência. Na agência a gente também criou, numa escola, um curso sobre o YouTube. Então foi a primeira escola do Brasil a ter um curso destinado para os alunos de como ser um youtuber. Saiu na Globo, foi uma coisa muito louca no Pueridomus. E de lá eu acabei conhecendo o pessoal do Banco Bradesco, de redes sociais do Banco Bradesco, e aí eles me fizeram a proposta de vir trabalhar com eles, porque eles estavam com a ideia de criar um estúdio nos mesmos parâmetros do estúdio que tinha no YouTube Space, e criar tanto para criadores de conteúdo, quanto também para o banco e também para as empresas que trabalhavam num prédio, que é esse prédio que eu estou gravando neste momento, que é o Habitat, que são de startups de tecnologia. E cá estou eu, há acho que 4 anos que estou aqui. E o Valer um Livro continua, o Valer um Livro ganhou vários prêmios, eu dei aula para 10 mil pessoas, eu fui a única professora de literatura durante 3 anos no aulão do Google, e tamo aí. Então essa é a minha experiência, e eu acho que com todo este vídeo que eu contei pra vocês, lá do começo da minha carreira até agora, o que eu acho, quando as pessoas me perguntar como que eu faço pra entrar no mercado editorial, como que eu faço pra trabalhar com isso, seja cara de pau, esteja presente, faça o seu conteúdo e esteja ligado, tem que estar antenado, tem que vender batom. Acho que essa é a frase. Se você assistiu até aqui, comenta aí embaixo que a gente tem que vender batom, que aí a gente vai entender, tá certo? Espero que vocês tenham gostado desse vídeo, vocês pediam há 97 anos, e em breve lanço mais aí sobre curiosidades. Se tiverem mais curiosidade, comenta aí que aí eu respondo num próximo vídeo.